Fala, meus bravos. Como é que vocês estão? Eu, particularmente, estou bem triste. Tô, não vou mentir. Ironicamente, a torcida do Corinthians está em festa por conta do masculino. Parabéns ao time masculino que ganhou. Uau, vamos lá. Comemora com o Yuri Memphis e esses caras que, enfim, eu não pude comentar sobre eles, tá? Até porque a ideia do canal aqui não é essa. Se gosta dessa parte, que eu ouvi falar bem disso aí, tem canais para isso. Eu vou falar aqui do que aconteceu no feminino, que inclusive foi o jogo que eu assisti. Tá? Assisti o jogo inteiro, assisti a prorrogação, assisti até o final. E, cara, assim, tô desolado. Em casa, a gente tá todo mundo desolado. Mas faz parte. Vamos levantar a cabeça e vamos, né? Eu ainda tenho que vir aqui falar disso. A vontade que eu tinha era fingir que nada aconteceu e seguir meu dia. Mas não dá. Não dá. Porque, assim, cara, não é possível. Eu digo, cara, não é possível que em um dia, eu precisei de um dia para pegar e estudar o Arsenal e saber como o Arsenal ia jogar. Não é possível, cara, que a comissão técnica do Corinthians não analisou todas as jogadas do Arsenal e sabia o que fazer. Não é possível. Então, sabe? Ou se analisou, não soube trabalhar uma tática onde desse para impedir. Porque o Arsenal consegue fazer os gols exatamente como eu falei que ia jogar. Jogou exatamente como eu falei, né? E quem sou eu? Eu sou pequenininho aqui, sabe? Meu canal tem 50 inscritos. Muito obrigado aos meus 50 inscritos. Mas até esse momento eu tenho 50 inscritos. Eu, tecnicamente, estou falando para essas 50 pessoas. Então, eu sou pequeno. Cheguei até essa conclusão, consegui, sabe, fazer essa análise e dizer o que precisava para o Coringão levar, né? Mas o Piscinato, né? Que inclusive tinha feito promessa, que eu não ia chamar ele de quase nada. Não, hoje eu não vou chamar ele de quase nada. Eu vou chamar ele de vice-nato, porque mais uma vez, como vice com ele, né? É, ele insiste em coisa que já viu que não dá certo, mas ele insiste nessas mesmas ideias. Por quê? Porque ele sabe que o nosso presidente vai olhar assim, que nem estava lá. Ah, até entendo. Ah, o masculino dá mais dinheiro, o masculino é mais popular, blá, 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 blá. Meu presidente estava lá, beleza, até entendo. Mas eu sei que o presidente não se preocupa a ponto de olhar o que aconteceu. De olhar e falar, por que que o Corinthians perdeu essa final? Por que que a gente está chegando em finais e na hora H não tá conseguindo levantar troféu? Todos os troféus como a gente fazia uns anos atrás, tá? Então, mais uma vez, ele comete erros e dentro dos erros dele, o Corinthians paga o pato, né? O Corinthians paga o pato. Eu fico aqui, cara, assim, depois que acabou o jogo, eu tive que olhar para minha filha e falar, pena, não deu. Perdemos. Foi quase, mas não deu. Eu fico pensando, cara, de verdade, sendo muito sincero, tá? Com todo respeito, como que o Piscinato consegue falar isso pros dele? Eu daqui de fora, me doeu o coração quando eu falei para minha filha que a gente perdeu. Então, com todo respeito a ele e a família dele, porque família é o que tem de mais sagrado, tá? Mas, cara, qual que é a sensação para ele? Eu fico imaginando, porque a minha, eu que não tava lá, não sendo eu o cara que fez merda, me doeu. Me doeu muito falar isso. Então, sabe? E é fácil culpar o treinador. Tá bom, cara, não foi a torcida que tirou a Zanotti de uma final.
tá? Não foi a torcida. Não é a torcida que está insistindo na Johnson tendo jogos deploráveis há muito tempo. Quem está insistindo nisso é ele. Então, assim, quem que vai que tem que chamar a responsabilidade e falar, errei? É ele, tá? Queria poder chegar aqui com um discurso, falar, gente, tá todo mundo de parabéns, blá, 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 mas eu não consigo. Eu não consigo. Principalmente quando a gente perde um título que dava para ter ganho. E digo mais um título que dava para ter ganho, sabe? E tá acumulando. Paulista de 2024 que a gente perdeu pro Porco. Depois, a Supercopa de 2025, o jeito que a gente perdeu pro São Paulo ali, que humilhação. Não jogamos nada. Depois, eliminado pro São Paulo na Copa do Brasil daquele jeito assim também. Depois, a depois ali no final do ano, o Campeonato Paulista, mais uma vez, do jeito que perdeu. E agora, né, a gente chega no Mundial e dava para ganhar, cara. Dava para ganhar esse jogo. Dava mesmo. A gente viu que a gente tinha esse potencial, mas, né? Então vamos lá. Primeiro, eu quero passar para vocês uma análise de como foi o jogo, né, dos principais acontecimentos. E depois eu quero comentar sobre algumas jogadoras. Ah, Ron, você vai chegar e vai apontar culpados? Não, tá? Porque já estou falando aqui. Para mim, o principal, né? Assim, a gente tem três principais culpados, tá? Três. O primeiro deles que eu menciono é o próprio Piscinato. Já expliquei por quê, tá? Já expliquei inúmeras vezes, beleza? Que é um vídeo sobre por que que eu acho e que eu mantenho o que eu acho sobre o Piscinato. Tá aqui no card, tá? Tá aqui desse lado, na verdade, né? Tá aqui em cima. Pega esse vídeo aqui, assiste aí você vê, tá? Manter tudo que eu falei ali, porque hoje foi mais uma vez outro exemplo disso. E aí depois, né, depois de tudo, porque assim, se cria um padrão. Além dele, né, Iris Sessler, tá bom? Ela também é extremamente culpada pelo que aconteceu hoje. Por a gente se contentar com vice, tem que se contentar em ser vice, quando a gente poderia ter ganho. Por quê? Porque ela é a líder do departamento e não foi atrás de zagueira e não foi atrás de lateral. No segundo tempo, a gente teve que jogar com uma zagueira improvisada na lateral direita, sabe? Jogou uma zagueira improvisada do lado direito. Por onde que sai? Por onde que sai o gol do Arsenal, né? O terceiro? Pela direita. Sabe? Então, tem isso, tem o fato de, né? Zagueira também. Precisamos falar de zagueira. Os dois gols que o Arsenal fez, os dois primeiros gols, é na conta da Letícia Telles, que eu já falei também, né, nesse outro vídeo também. Nem lembro em qual foi, tô tão frustrado agora que eu nem vou lembrar em qual vídeo foi. Mas eu falei que a Letícia Telles não é zagueira para jogar no Corinthians. E hoje ela deixou isso bem claro, sabe? Deixou isso muito claro. Aquilo que ela fez no primeiro gol, pelo amor de Deus. Não é para uma zagueira do Corinthians fazer aquilo. No segundo gol, mesma coisa. Ao invés de disputar a bola, cai no chão e fica, ai, foi falta, foi falta. Não foi falta. E ela, que é a zagueira mais alta, não correu para marcar a zagueira mais alta do Arsenal, que estava lá dentro da área pronta para fazer o gol. Então, a dona Iris Sesso, por não ter trabalhado em reforçar o time do jeito certo, quem pagou a conta agora, né? Fui eu que estou frustrado. Olha a família aqui que está frustrada. Foi toda a nação corintiana. A gente que esgotou os ingressos lá em Londres. Como nós que pagamos o pato. Não vai ser ela que vai pagar o pato. Sabe por quê? Isso nos leva ao terceiro culpado. Tá? Senhor Osmar Stabile, o tio Paulo, que não tá nem aí pro futebol feminino. Beleza.
Ele já deixou isso claro, ele não tá nem aí, ele finge que ele vê, só para agradar e falar que, ah, eu tô vendo. Mas não, ele não tá vendo. Ele não tá, beleza? Ele não tá. Eu falei aqui, né, um dos momentos que eu comentei isso, também, vou pôr aqui no card, tá? Que eu falei brevemente, é um short, tá? Então, que eu falei do Osmar Stabile, como ele enxerga o time feminino, sabe? Então, ele também, esses três, tá? Essa derrota, mais uma, essa o Paulista do ano passado também, tá? Tá muito na conta dessas três pessoas, beleza? Ok. Falar do jogo. O Corinthians começou, né, como esperado, deixando o Arsenal com a bola. O Arsenal foi tentando fazer a jogada que queria. Tem um parênteses aqui também, né? Estavam falando que rolou uma espionagem, estavam espionando, e aí, assim, o Arsenal mudou uma coisa, pelo menos no primeiro tempo. Ela estava atacando mais pela esquerda, que é o lado que o Corinthians costuma ter mais vulnerável, né? Costuma, no caso, nosso lado direito. Porque no decorrer do jogo, a Gi Fernandes costuma subir mais do que a Tamires. Então, aquele lado fica mais desguardado. Né? Então, o Arsenal começou a atacar mais por ali. O que é muito estranho, porque o Arsenal joga muito mais pelo lado direito dela, né? O nosso lado esquerdo. Mas chegou um momento do jogo que o Arsenal passou a jogar por ali também, sabe? Então, enfim, no primeiro ele foi muita jogada por ali, muito cruzamento e precisamos falar de Letícia, né? A Letícia Isidoro, claro, a Lele, partidaça da Lele, hein? Sabe? Ela não deve se culpar pelo terceiro gol, eu sei que ela se culpou pra caramba, mas eu não acho que tenha sido culpa dela, muito pelo contrário. Já chego lá, mas não ponho na conta dela essa derrota, mas nunca. Mas nunca. Por nada eu ponho essa derrota na conta dela. Mas enfim, ela fez milagres, ela operou inúmeros milagres durante o jogo todo. Então, beleza. Até que, em uma bola ali, né? Passe errado da Letícia Telles, ela faz o que faz, escorrega, tropeça, ela caída tenta chutar e deixa a bola limpa para o jogador do Arsenal finalizar. E a Lele fazer um milagre. Só que na sobra de bola, não tava a Smith, né? Não tava ela ali. Por não estar a Smith, por não estar nenhuma zagueira, não ter ninguém na sobra de bola, a Smith sozinha bate sem goleira. A Gi Fernandes tenta tirar ainda, a bola bate nela, mas morre na rede. Ali, eu olhei e falei, não, vai dar, vamos que dá. E o Corinthians começou a ir para cima. Começou, tentou uma jogada ali, Lanzarote recebeu uma bola meio quadrada ali, furou o chute, mano, faz parte. E numa jogada da direita com a Ana Vitória, na jogada na direita com a Ana Vitória, que eu achei que hoje jogou melhor que o primeiro jogo. A Ana Vitória toca para Duda, a Duda experimenta, que essa é uma ótima característica da Duda. Experimenta dali, obriga a goleira Borba a fazer uma defesaça, né? Parei com o nome da goleira, tá? A narração ficou falando Borba o jogo todo, mas eu assisti jogo gringo e lá na narração gringa chamam de Borba, tá? Então, vou manter a pronúncia gringa. Mas ninguém tá ligando pra pronúncia da jogadora, né? Ninguém vai lembrar dela depois, foda-se. Mas enfim, a Borba fez uma defesaça, a bola ainda bate na trave e vai, né? O esforço esse foi em vão, que a Duda cobra o escanteio. E ela, né? Zanotti sobe de cabeça, desvia no caminho, e a Borba já meio caindo, consegue tirar, mas tirou de dentro. No rebote, a Belém aqui no chute de novo, a bola pinga dentro do gol de novo, e aí tiram de lá de novo. Ainda sobra mais uma vez, a Zanotti tenta, mas elas afastam. Reloginho da árbitra marcou ali que a bola passou. E eu comemorei ali, né, na hora, eu gritei gol, porque eu vi que a bola entrou. Só que aí pera, não foi? Entrou, eu vi que entrou. Eu fiquei com receio de ter gritado gol antes, né? Porque quando grita gol antes não entra e zica. Mas eu vi a bola dentro. Então, se eu vi dentro, eu acabei gritando, né? Então, enfim.
Mas não era ilusão de ótica, tá? Realmente evidente. E o Coringão, vamos, dá pra virar, dá pra, né? A gente já mostrou que a gente tem. Que foi uma coisa assim, em 5 minutos a gente empatou. Então, bora. Aí o Arsenal de novo começou a propor o jogo e, e aí, beleza, né? Chega a bola no ataque do Arsenal, mesma coisa. Chuveirinho, a gente afasta. Rebote, afasta. Escanteio delas. Cara, uma coisa assim que me deixou revoltado. Quantos escanteios curtos que elas tocaram a bola, tocou para alguém na entrada da área, essa pessoa chutou. E ninguém bloqueava. Ninguém já chegava ali, interceptava o passe. Quantas vezes? Pô, o Piscinato não viu isso, não falou, gente, pô, não corrigiu o posicionamento no escanteio? Quantas vezes esse time fez isso? Eu perdi a conta, cara. Foram inúmeras vezes ali durante o jogo que isso aconteceu. Em seguida, né, continuou também o Arsenal pressionando, a gente tentou uma outra coisa, mas também não achamos. E, enfim, terminou o primeiro tempo 1-1. Então, é o vamos que dá. Vamos que dá. Chega no segundo tempo, o Timão entra um pouco mais covarde, como sempre, né? O Senato faz, sabe? Não estou dizendo que as jogadoras foram covardes. Não. A estratégia do treinador é uma estratégia covarde. Sendo assim, né? O que acontece? Estamos ali, estamos tentando, mas jogando muito a bola no pé do Arsenal. Elas chegando, elas indo para cima. E aí também uma bola disputada ali no nosso lado esquerdo. De novo, a Letícia Telles se embanana com a bola, cai, fica pedindo falta. E aí, bom, ela no chão, a nossa zagueira mais alta no chão, né, o cruzamento na área. A gente falar no intervalo já entrou a Érica no lugar de Gil Fernandes, né? E aí ela que foi cobrir ali a zaga enquanto a Thaís Ferreira foi fazer a lateral direita, né? Ou seja, deixou a lateral direita mais defensiva ou seja, foi covarde. E é isso, né? Beleza. Botou a Érica lá dentro da área e vamos, né? Eis que vem um cruzamento da direita para o Ubemoy, que é a zagueira mais alta dos caras que eu alertei que ela sobe para a área, que ela faz gol de cabeça. Se eu vi isso, não é possível que o Piscinato não tenha visto isso, mas não foi capaz, né, de se prevenir. A cabecinha no canto oposto lá da Lele, ela tenta alcançar, mas não dá. E é isso. E aí, depois que a merda tá feita, aí o Piscinato quer correr atrás. Pega e põe no jogo a Johnson e põe no jogo a Vicky. Cara, e aí ele cometeu o pecado que fez ele perder o jogo. Tá. Pra mim, assim, o Corinthians perdeu ali. Ele simplesmente tirou o Zanotti. Nesse vídeo que eu já falei que tá no card, que eu fiz a análise do ano passado, é unânime. É unânime. Quando ele opta por não ter a Zanotti no jogo, a gente perde. É toda vez. E ele insiste em fazer isso. E até a própria transmissão, o pessoal ficou surpreso. Porque eu não consigo pensar em nenhuma situação ali no jogo, onde a Zanotti não seria útil. Então, nós vamos tirar quem? Vou falar quem eu tiraria. A Duda. A Duda. Tiraria ela. Ironicamente, logo em seguida ali, a Duda pega e dá um passe para Johnson. Ok, precisamos falar sobre a Johnson. Eu tenho uma palavra para falar para Johnson. Acorda! Johnson, pelo amor de Deus, você joga no Corinthians. Pelo amor de Deus, cara. Toda vez que a gente precisar, mesmo por pênalti, né? Comemorei muito, te elogiei pra caramba na Libertadores.
Chegou no Campeonato Paulista, também, a primeira jogada lá no jogo da final, uma jogada cara a cara no primeiro jogo lá, perdeu. No segundo jogo, jogada cara a cara com a goleira das porcas lá, perdeu de novo. Agora, na final do Mundial, você tem uma chance cara a cara com a goleira e você está em cima dela. Meu, você joga no Corinthians, você é habilidosa, cava, senta o pé no outro canto, ou rola pra trás, a Zanotti estava vindo sozinha. Sei lá, mano, faz alguma coisa. Toma a pior decisão possível, né? E aí depois em uma outra jogada ainda, que ela recebe uma bola ali, né? Ela recebe uma outra bola. Nossa, cara, agora que eu me toquei, né? Eu falei que a Zanotti não tinha saído dessa hora, ela sai depois. Ai, cara, é foda. Quando você tá puta, a cabeça dá uns tilt aqui. Eu que anotei errado. A Zanotti sai um pouco depois disso. Mas enfim, quando a Johnson entrou, a Zanotti ainda tava. E aí ela sai depois. Acho que é na hora que entra a Robledo e a Ivana. Que aí a Zanotti sai. Beleza. Mas foi uma loucura, cara. Tirar a Zanotti do jogo. Mas enfim, né? A Johnson tinha esse lance, cara. E no outro lance, a Johnson pega a bola ali. Ela queria, ficou reclamando que a bola saiu no escanteio. Não saiu. Ela ficou com a bola. E, tipo, ficou reclamando e não apareceu ninguém. A Tamires vinha vindo. Podia rolar pra Tamires fazer qualquer coisa. Ela deu um chutão pra qualquer lado, velho. Cacete, meu. Na final de Mundial pelo Corinthians, você acha que você tá onde? Acha que tá tirando rachão com os amigos? Que isso? Beleza, né? Depois, sim, aí depois realmente vem a parte que a Zanotti sai. E aí, quando a Robledo vem pro jogo, eu virei e falei assim: o Piscinato tá louco, cara. O que a Robledo vai fazer nesse jogo? E aí, ela simplesmente calou minha boquinha. Graças a Deus, não tô eu lá em campo jogando. Por quê? E pôr a Robledo em campo, mudou essa hora do jogo. O primeiro lance dela foi uma bosta, mas depois, né? Tem aquela bola que ela vai no desespero, ela ajeita e bate, tenta bater ali, manda longe e tal. Aquela beleza. Aquela bola foi ruim, beleza. A primeira bola, tá. Depois dali, o que Samira fez em campo? Tá louco. A gente perdendo, a gente martelando, a gente tentando, e toda hora eu olhando ali e falando, cara, a Zanotti faz falta ali na criação. Mas beleza. Vamos com quem tá aí. A gente já tem a Vicky, sabe? A Vicky pode ser uma boa. E que a Robledo vai tentar dominar uma bola ali do lado direito, ela de costas pro gol, né? De frente pra lateral. E na hora que ela vai tentar dominar, por ela ser rápida, ela consegue tocar a bola antes. Antes da Maccabi, e a Maccabi acaba chutando o pé dela. Ela cai, ela fica no chão e ela pega e ela fica. Muito inteligente da parte dela. Ela fica no chão, fica chorando ali. Tá? Às vezes vai botar a mão no ouvido. Porque, pô, se a jogadora cai. O time tá perdendo. A jogadora vai cair e ficar chorando. Alguma coisa aconteceu. O VAR chama, a juíza vai olhar. E aí, assim, a imagem é clara. Pênalti. Foi um pênalti imbecil da Maccabi? Foi. Mas, por enquanto, não tem nada a ver com isso. Pênalti pra nós. No último minuto, cara. No último minuto. Vamos, porra. A Vicky pega a bola, coloca ali. Meu Deus do céu, Vicky. Bate sério. Bate sério. O que importa é o gol. Eu aqui com o meu São Jorge na mão. Meu São Jorge escapou ali na hora, né? Depois tentar arrumar, porque quebrou aqui o pinguete. Na hora que eu fui dar uma, quebrei meu dente. Sim, não dá pra ver, mas agora eu tô com o dente faltando um pedaço por causa disso. Mas tudo bem. E aí, o Vicky corre pra bola, bate sério, no meio do gol, bola de segurança, gol do Corinthians. Vamos, porra, vamos, 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 vai dar certo, vamos brigar. E aí, às vezes enrola um século para ver se o Arsenal não consegue fazer o gol, não consegue mesmo? Não. Vamos acabar. Vamos para prorrogação, hein? Vocês não vão conseguir? O Arsenal não. Então vamos para prorrogação. E aí que a gente vê, né, uma treinadora inteligente, que é a Renée. Cara, o que ela fez? Ela simplesmente deu a bola pro Corinthians. Deixou o Corinthians gostar, deixou o Corinthians ir para cima. Claro, toda hora que a bola chegava na Johnson,
queimava a bola, perdia, mas é besteira, beleza. Mas com as outras a gente estava indo, estava dando. Até que é, no segundo tempo da prorrogação, não, no primeiro tempo da prorrogação ainda, eu tô confundindo, tá que lugar? Eu tenho memória fotográfica. Eu tô pensando no lance e foi do mesmo lado que o Arsenal atacou no segundo tempo. Porque o primeiro tempo da prorrogação foi do mesmo lado que foi o segundo tempo do jogo, né? Não virou. Isso foi bizarro, né? Até onde eu sei tinha que virar, né? Depois virar de novo. Enfim, esse não virou. E aí, o, enfim, né? Ah, minha memória tá achando que foi o segundo tempo, mas não, pensando bem, foi o primeiro tempo ainda. A Duda, como às vezes eu falo, né? Ela tem momentos que ela dorme no jogo. Precisamos falar sobre a Duda. Que um jogo de futebol, ele dura, ali, em média, 100 minutos. 90 minutos mais os acréscimos. Um jogo que tem prorrogação, ele dura mais 30 minutos. Tem pelo menos mais 30 minutos. Acréscimo geralmente é pouco em prorrogação, então vamos colocar mais 35 minutos, né? É isso que dura. Então, não adianta ela querer jogar menos tempo que isso. Porque chega uma hora que isso irrita. Porque em vários jogos ela faz isso. Ela já perdeu a bola que foi crucial pra gente tomar o segundo gol dos porcos na final do Paulista. No momento que a gente estava buscando. Johnson tinha perdido um gol, né? Mais um, né? Eu já mencionei isso hoje, né? E aí a Duda perde aquela bola e, enfim, sabe, acontece o pior. Depois de novo. E aí a gente toma um contra-ataque, 4 contra 3 e é o lance, né? A Lele tentou adivinhar o canto e ela meio que tropeça ali, vai meio esquisita pra bola, mas a Ford consegue finalizar e fazer o que seria o gol do título. A gente tentou ainda, foi pra cima, buscou. Ivana teve uma chance também que paguei com a língua, né? Tanto ficar falando ao Arsenal, mas ele não tenta fazer gol, tenta fazer golaço. A Ford pegou, deu um chute sério e fez o gol. Enquanto a Ivana, a nossa jogadora, tentou fazer um golaço também, mandar uma bola na lua. Na bola de frente pro gol. Mas não quer fazer um golaço, jogando a gaveta, mandou na lua. Enfim. É. E é isso. Tá bom? Parabéns ao Arsenal, campeão. Ah, outro lance que eu não posso deixar de falar é o lance onde a Borba tomou uma bicuda na cabeça, né? A Johnson sem querer. Foi sem querer. Porque aí ela foi ser estabanada lá e, enfim, acabou dando na cabeça da goleira Borba. Ela teve que sair, teve que ser substituída por concussão, o que dá uma substituição a mais pro lado do Corinthians. E quando eu acho que o Piscinato já me irritou o suficiente, ele vira e fala: Não, não, vou te irritar um pouquinho mais, tá? Ele põe a Ariel Godoy. Quem acompanha o Corinthians feminino sabe assim que essa respirada é. Meu Deus do céu. Sabe, pra quem acompanha, pra quem não acompanha o feminino, tá assistindo aqui, só acompanha o masculino, entenda assim, o Pedro Raul merece mais estar lá do que a Ariel no feminino. Enfim, foi essa a última esperança do Vicinato. Sendo que tinha outras jogadoras que podiam fazer bem mais a diferença ali, naquele banco. Uma das novas, põe elas lá. Ah, mas elas ainda é dúvida. Mas a Ariel é certeza. É certeza que ela não consegue. O último lance, a bola vem na Ariel, ela dá uma canelada, perde a bola e pronto. Bola jogada pra frente, acabou o jogo. A culpa é da Ariel? Não. Não, a culpa não é da Ariel. Porque quando a jogadora já mostrou que ela não serve para jogar no Corinthians, mas ela tá em campo toda hora, quem pra ela lá é o treinador. Então a culpa é dele. Pediu outras jogadoras e não pôs elas em campo. Colocou quem a gente já conhece, né? Não vai trocar o certo pelo duvidoso? Sim. Quando o certo é que não funciona. Então,
Ele preferiu botar uma jogadora que a gente já viu que não funciona, ao invés de arriscar, sei lá, por a Raíza, por exemplo, arriscar por alguém que a própria Paula Garcia, meu, desperdício não ter posto a Paula Garcia para jogar, né? Que desperdício, mas enfim. Ficamos com a prata, sabe? Eu falava que o Corinthians era uma seleção. Sim, um tempo atrás eu falava que com a saída da Pia, quem devia assumir a seleção ia ser o Piscinato. Eu falava isso, né? Na época. E, e agora, realmente, porque o Corinthians do Arthur Elias não perdia esse jogo. Mas nunca, mas nem fudendo. Nem fudendo o time do Arthur Elias perdia esse jogo. E digo mais, a seleção é acostumada com vice. Nossa seleção brasileira adora ser vice, e aí depois a Marta fazer aquele drama. É nosso DNA. O Piscinato devia estar na seleção. Deixado o nosso rei aqui. Ele teria ido para Londres e mostrado quem é o verdadeiro rei lá, né? Mas sobrou para mim o bagaço da laranja. Enfim, é isso. Bom, então, essa semana aí, pelo menos dois vídeos aí eu vou lançar, tá? Um analisando os gols do Corinthians no Mundial. Foram três gols, dois da Zanotti e um da Vicky. Quem diria, né? Nossa, quem poderia adivinhar que Zanotti e Vicky iam estar lá metendo gol no Mundial? Zanotti que terminou como artilheira. Você tem a artilheira do campeonato e você tira ele ela da final no segundo tempo. Puta que pariu, piscina. Ah, mas a outra artilheira era a Russo. Sim, a Russo ficou lá, né? A Renee tirou a Black Tennis. Não tirou a Russo, ela ficou. Porque ela sabia que ter a artilheira do campeonato dentro de campo é essencial. Coisa que o nosso não sabe. Ai, cara, mas é aquilo, né? Corinthians é isso. Mas uma frase bonita, era na vitória eu te amo e na derrota eu provo esse amor. E é isso. Então, existe gostar, existe amar e existe o que a gente sente pelo timão. Assim como existe não gostar, existe o odiar e existe o que eu sinto pelo Lucas Piscinato. Enfim, é isso. Tá bom? Obrigado. Aí vou lançar o vídeo do. Nossa, falando dos vídeos que eu lancei essa semana. Vou lançar o vídeo analisando os três gols do Corinthians na competição. E vou lançar um vídeo, né, falando também da Supercopa. Sabadão, né? Jogo contra a porcada. É guerra. É isso. Levanta a cabeça. Chora o que tiver para chorar hoje. Lamento o que tiver para lamentar hoje. Eu queria tanto que o tio Paulo desse o tratamento adequado para essas minas e virasse e falasse, mano, tchau pra você dar, tchau. Ah, mas aí vai colocar um técnico auxiliar para tentar bater o Palmeiras da Rosana? É, um interino, porque assim, já devia estar olhando outro técnico, né? Essa é a real. Mas, já que não tá olhando outro técnico, um interino que pelo menos estiver vendo ali as meninas jogar, podia ir, assume o Corinthians e vai. Mas não, vamos ver o covarde de novo, porque é um jogo fora de casa, lá na Arena Barueri, de novo vamos ter que lidar com isso. Mas é isso. Sabadão, era para ser domingo, mas vai ser sábado, porque a Carminha mandou na CBF, e a CBF abriu o rabo para ela de novo, então. E a Iris Sesso virou ainda e falou que. Ela virou e falou que não, eu fiquei muito incomodada com isso. Beleza, cara, você ficou incomodada e você fez o quê? Não fez nada. Postou que estava incomodada. Sabe aquela adolescente aquela pessoa adolescente, enfim, que encontrou o amor eterno e aí descobre que o cara é um galinha, e aí ela vai no Twitter e fala: Não aguento mais ele, mas não faz nada? Continua com ele? Aquela adolescente fica chorando no Twitter, mas de verdade não faz muita coisa? A Iris Sherson age dessa forma, só que ela comanda o maior time do mundo. Então, enfim, é isso que dá. Enfim, galera, acho que eu falei tudo que eu queria falar, ou pelo menos tudo que a lei me permite que eu fale. Tem muita coisa que eu queria falar, mas a lei não permite. Meu pensamento é livre. Vai ficar guardado aqui. Usem a imaginação de vocês, tá bom? E é isso.
Valeu aí, tamo junto. Respeita as minas, bora piscinato e vai Corinthians.